Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, pessoal que está nos assistindo pela internet também, nosso boa noite. Uma quinta-feira da Semana Santa, né? O pessoal já está saindo de São Paulo para viajar, já encontramos muita gente no caminho. Então, nossa cidade é imensa, né? Cada um com seus problemas, mesmo na hora de lazer, né? O pessoal quer aproveitar, então nós pedimos a Deus que proteja todos, que façam todos uma boa viagem, porque nós vimos na estrada, a gente estava chegando, o pessoal estava indo. Então é um movimento muito grande nas estradas, e nós pedimos muita proteção a todos aos motoristas, aos chefes de família, que possam ir com bastante cuidado, com muita proteção, que nós pedimos a Deus, por todos os nossos irmãos, que nós sabemos que as pessoas trabalham muito, duro, durante a semana toda, e quando tem uma folguinha é bom, né, um pouco de lazer para se reabastecer. E nós estamos aqui, a nossa energia que nós pedimos a Deus é a força espiritual, né, para que nós também estejamos aqui a salvo de tudo quanto é problemas, né, que as pessoas que se expõem muito estão sempre mais sujeitas. No momento nós estamos apenas para nos encontrarmos com Deus através desses amigos da espiritualidade, do trabalho que eles fazem conosco, do auxílio e do envolvimento fraterno que os amigos espirituais têm conosco. E nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nessa quinta-feira. Logo nós vamos ter a Páscoa. O nosso tema da noite é referente à Páscoa. O nosso palestrante está a caminho, né? Enquanto ele não chega, nós temos que fazer a abertura. Então, para as pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui na casa, o pessoal que está nos acessando através do nosso site e pela internet, também ficam sabendo das nossas atividades. Por isso é que nós estamos repetindo quase sempre, embora as pessoas que venham aqui já sabem, né? Mas nós precisamos repetir porque tem outras pessoas que não sabem, né? Então, as palestras todos os dias, as nossas atividades. Segunda, terça, quinta, às 20 horas. Às quartas-feiras, 14 horas. E sábado, 17. Domingo, 10 horas. E temos também, juntamente com a palestra, no domingo nós temos a evangelização infantil. Enquanto os pais assistem às palestras, a palestra aqui no salão, os meninos são encaminhados já para o estudo do Evangelho. De uma maneira bastante didática, para encaminhar já a garotada para o conhecimento, né, das coisas de Deus, né? E o nosso plantão de orientação, sempre 1 hora antes das palestras, ou 40 minutos pelo menos, para que as pessoas tenham tempo de ser atendidas e assistirem depois à palestra. O nosso trabalho social se resume no segundo sábado de cada mês na distribuição das cestas básicas para as famílias aqui cadastradas. São 60 famílias, todo mês 30 famílias recebem aqui a sua cesta básica, né, alimentos não perecíveis, os calçados, roupas, né? E cada 15 dias nós fazemos a distribuição também de lanches, sucos, para os moradores de ruas aqui nas imediações do nosso centro, né? E nossa livraria também atende as pessoas que querem adquirir mais conhecimentos do Espiritismo através dos livros. Então nós temos livros novos, usados, da codificação, temos aqui livros científicos também, e os romances, né, que as pessoas gostam muito. Muito bem. Nós estamos também lembrando agora que no dia 2 de abril, amanhã, o nosso querido Chico Xavier completaria 100 anos aqui na Terra, encarnado, né? Faltava alguns anos, ele estava com 92 anos, né? E então ele recebe as bênçãos de Deus, dos amigos espirituais, e enfim, de todos aqueles que admiraram o seu trabalho aqui na Terra, durante todo esse percurso que ele teve de 92 anos, juntamente com a espiritualidade, transmitindo para nós conhecimentos através de mais de 400 obras, né? Além do seu exemplo maravilhoso de cristão, né? Então o Chico, onde ele estiver, nós sabemos que ele está com Deus, e nós precisamos ainda mais dele do que ele de nós, mas
nós, como somos irmãos, nós pedimos por ele também, para que ele continue sempre subindo, né? Ascensão, que ele já fez jus e o caminho dele já está bastante aplanado, nós sabemos disso. Então, dia 2 de abril, 1910 a 2010, século, 100 anos, né? Nós temos também aqui uma outra comunicação, que nós vamos fazer agora, no dia 18 de abril, vamos participar de uma pintura mediúnica aqui em Cajamar, perto de Jundiaí, e a entrada para as pessoas que querem assistir e participar também, principalmente, é 1 quilo de alimento não perecível. O local é o buffet É Comum de Cajamar, né? Aqueles que não tiverem meios de chegar, teremos um micro-ônibus que sairá da Casa do Caminho às 12 horas, no dia 18 de abril. Para maiores informações, entrar em contato com o Mauro, a Cida ou a Sandra, diretamente aqui na Casa do Caminho, ou pelo telefone 9944-4915. Nós temos também já aqui o cartazinho, com as indicações, se as pessoas que quiserem saber qual é o local, já temos aqui, né? Muito bem. Então vamos, meus irmãos, minhas irmãs, nos recolhendo mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, a proteção desse dia, a oportunidade da nossa reencarnação, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, a alegria de termos a nossa saúde, de estarmos envolvidos com nossos familiares, enfim, todos nós que temos nossas dificuldades, que os amigos espirituais já sabem também, estão aqui para nos auxiliar no que for possível, para os problemas da saúde, para os problemas espirituais. Então nossos amigos estão aqui, chegaram antes de nós, prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as nossas defesas, e estão prontos também para nos auxiliar no trabalho da noite. Estão aqui conosco também um grande número de espíritos que vêm aqui para receber a orientação, a ajuda, e também participar do nosso trabalho. E então nós temos que agradecer a Deus e a Jesus, que é o nosso mestre, e graças a ele que nós estamos aqui nesse planeta para desenvolver a nossa capacidade espiritual, moral, através da nossa vivência, através mesmo das dificuldades, mas estamos aqui sob a proteção do Mestre Jesus. E nós agradecemos ao nosso querido amigo, e agradecemos aos amigos espirituais, aos dirigentes da nossa casa, pelo lado espiritual, conhecedores da problemática de cada um, eles nos envolvem carinhosamente. E após a palestra, nós vamos receber também assistência espiritual. Nós pedimos que todos prestem bastante atenção na palestra, que o tema é pertinente à época que nós estamos passando agora no começo de abril. Nós vamos festejar a Páscoa, sempre com Deus no coração, com Jesus, sabedores da sua caminhada aqui na Terra. Então nós vamos ter aqui pequenos flashes, novamente, de toda essa vivência de luz, de amor, de justiça, de bondade que o Cristo nos trouxe. Então é o momento de nós refletirmos e acompanharmos então o nosso irmão que vai fazer a palestra para nós sobre esse tema muito importante, muito interessante, cristão, da doutrina cristã. E assim então nós pedimos que todos prestem bastante atenção, não deixe que o sono nos envolva, né? Que o cansaço da luta diária às vezes faz com que no nosso relaxamento a gente realmente sinta um pouco de sonolência, mas vamos ficar alerta para a gente aprender um pouquinho com o Miguel aqui, que vai falar para nós. Isso. Vamos pedir a Deus que envolva nossos companheiros, nossos amigos espirituais, para que ele seja bastante feliz na colocação desse tema. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, com alegria que nós viemos estudar um pouco sobre a doutrina, principalmente sobre um tema tão interessante que é a Páscoa, né? Na realidade, o título da mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles é Libertação. E é nesse sentido, nós vamos chegar à conclusão no final, que nós devemos entender a Páscoa, né? O livro é O Amor como Solução, o item 7.
foi psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco. E a autora é o espírito Joana de Ângeles. Muito bem. A palavra libertação, ela se associa a diversas ambições humanas, segundo Joana de Ângeles. Ver-se livre do jugo. Ver-se livre de uma situação ruim. Né? Ver-se livre de um emprego que não somos bem remunerados. Ver-se livre da opressão. Ver-se livre dos nossos problemas e necessidades, nossos obstáculos. Com relação à nossa existência, muitas coisas e situações nós entendemos como escravidão. Nos sentimos amarrados. E muitas vezes, no nosso mundo íntimo, nós temos aquela ânsia de crescer, de mudar. Né? Normal. Joana de Ângeles diz que, para o escravo, a libertação, a liberdade física, política ou social, para o escravo adquirir o direito à cidadania, à igualdade, isso é importante. Daria a ele uma existência digna. Com relação à Páscoa, a nossa irmã começa, então, fazendo um apanhado histórico. Até Moisés, antes, quer dizer, né? Nós comemorávamos na primavera a Páscoa. O sentido da Páscoa é renovação. Por que na primavera? Porque na primavera os campos se tornam verdes, né? As flores nascem, né? E no hemisfério norte, né, é a primavera, é diferente, né, as estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul. Naquela época, a sociedade judaica era constituída, era tribal, né? Haviam 12 tribos. Muito bem. Sempre é no sentido de renovação da vida, da esperança, da fartura, do início da fartura. Muito bem. Com o advento de Moisés, os judeus, naquele instante da história, estavam sob o jugo dos egípcios. Era um povo escravo do povo egípcio. Né? Aí, a partir daí, né, Moisés iniciou, através do plano espiritual, um processo de libertação daquele povo. Né? E tudo isso é um simbolismo muito bonito até. Moisés guiou o povo para a libertação. Então, a Páscoa judaica, ela vai se referir, a partir daí, a essa conquista da libertação, da liberdade. Né? Esse ponto é importante. Uma sociedade mais justa e igualitária é o que nós todos ansiamos. Nós lutamos por isso. Isso, do ponto de vista exterior, é muito importante. Porque inexistindo amarras exteriores, nós começaremos um processo de libertação das nossas amarras interiores. O que nos escraviza dentro de nós? Nós somos escravos do nosso primitivismo moral, dos nossos vícios morais. Veja que Joana de Ângeles é clara aqui, ela fala exatamente isso. O homem é escravo de si mesmo, das próprias dificuldades, dos próprios obstáculos que ele criou para si mesmo. O que me algema a você? Eu ter te prejudicado. Se eu te prejudiquei,
nós dois me algemei a você. Como poderei comemorar a minha Páscoa interior? No dia que eu me arrepender e através do processo de reparação surgir essa Páscoa interior, porque é a libertação. Somente fazendo o bem, reparando com o bem, nós nos libertamos justamente da escravidão que nós mesmos geramos para nós. O que nos escraviza bastante é o orgulho e o egoísmo. Nós somos escravos do orgulho e egoísmo. Para nos libertarmos, nós vamos raciocinar um pouquinho com a nossa irmã Joana de Ângeles, porque ela abrange esses 3 significados e chega até Jesus. Após Jesus, a Páscoa se tornou a libertação dos nossos apegos materiais. Esse é o verdadeiro simbolismo para nós cristãos, né? A libertação e a prevalência do Espírito sobre as coisas materiais. Né? A vida de Jesus no corpo físico foi uma epopeia de amor, uma mensagem divina de amor à humanidade. Não é? Até o momento da crucificação, ali naquele instante, ele entregou o corpo de volta ao plano terreno. Mas ele ressurgiu redivivo. E aí, essa é a nossa comemoração da Páscoa. A excelência do Espírito sobre tudo que é material. Ao que nós nos escravizamos no dia a dia? Nós nos escravizamos às posses materiais, aos bens materiais. Este é o ponto fundamental. Nós temos à nossa disposição, nós não possuímos. Nós nos apegamos demais ao nosso orgulho. Nós nos consideramos superiores ao semelhante, quando nós deveríamos olhar o semelhante como igual. Tudo isso é escravidão da alma. É esse o ponto mais importante aqui. É isso que Joana de Ângeles está colocando. Ela pega os 3 significados históricos: a primavera, a renovação, a libertação da escravidão, que surgiu com Moisés, e o episódio do ressurgimento do Cristo. Ela pega esses 3 significados, une os 3, e no sentido espiritual, realmente, na essência, qual é o significado disso? É exatamente isso. Nós fomos criando algemas ao longo da nossa evolução, e para que nós possamos nos libertar dessas algemas, para que haja uma sociedade mais justa, é preciso que nós trabalhemos primeiramente a nossa libertação interior. Muita gente só reclama disso, reclama do governo, reclama do dia a dia, critica político, critica o vizinho, critica o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o filho, critica o marido, critica a esposa. Isso são tudo algemas que nos prendem. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Nós não conseguimos aceitar que as pessoas sejam diferentes que nós. Nós somos algemados demais à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Nós não conseguimos aceitar o nosso semelhante e nem a nós mesmos.
todo o processo de renovação íntima inicia com a autoaceitação, no sentido de autoconscientização. O primeiro passo é você se reconhecer como humano ou humana. Você se reconhecer que você tem muito a melhorar. E isso não é só você, somos todos nós. Mas o mais importante é o reconhecimento interior disso. Nós temos muito a melhorar. Não é verdade? A partir daí, essa autoaceitação vai te impulsionar. E não é ficar aí, né? Passo seguinte: trabalhar para renovar. E nós falamos trabalho, qualquer atividade, seja ela mental, emocional, até as palavras, até o uso das palavras. Ora, não há professores que nos dão aulas, que nos ensinam? É um trabalho. Eles usam a palavra para nos ajudar. E aí, esse trabalho interior começa realmente em nossos corações. O nome do livro é O Amor como Solução. O título do tema, onde Joana de Ângeles fala da Páscoa, é Libertação. Vocês percebem que não é nada por acaso? Esse esforço vigoroso, muitas vezes, porque nós sabemos que na nossa humanidade há pessoas que subjugam as outras. Há pessoas que subjugam as outras. É uma coisa terrível isso. Há pessoas que adoram ter as pessoas sob seu domínio. É a prevalência da nossa natureza animal, da nossa inferioridade moral. Além de nós imaginarmos que possuímos bens materiais, nós nos imaginamos donos dos outros. Só criamos algemas, só nos escravizamos ao longo de milênios e milênios de história de evolução. Aqui Joana de Ângeles diz que para nós, espíritas, há um novo sentido da Páscoa, que é essa libertação interior. A partir desse processo, nós vamos começar a irradiar para um mundo exterior. Ao invés de vir de fora para dentro, a liberdade vai começar a surgir de dentro para fora. Essa é a liberdade que nós temos que procurar. Essa liberdade que vai nos tornar realmente livres. E o amor é a solução. Interessante. E nós todos precisamos trabalhar para que surja, como surge o sol a cada manhã, como o dia. Claro, como nós temos que olhar para o céu nublado e ver que acima das nuvens está brilhando o céu. Nós temos que olhar, esse é o sentido que nós devemos ver a vida. Para que surja a primavera espiritual em nossas existências, para que surja a primavera na nossa existência, é preciso a regra áurea. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, de toda a tua alma e ao próximo como a si mesmo. Não é abdicar do amor a si mesmo. É amar-se. É querer encontrar a felicidade que surge através dessa libertação. Joana de Ângeles cita a passagem de Jesus, né, que dizia: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Realmente, meus irmãos,
Vocês podem procurar a verdade em vários livros da humanidade. Ela está lá. Mas para que nós possamos compreender essa verdade, nós temos que primeiro compreender a palavra e o verdadeiro sentido do amor. Só o amor te liberta, porque o amor é a verdade, não há outra verdade no universo inteiro. É a única lei. Todas as outras leis são derivadas da lei de amor. Se nós nos amarrarmos e criarmos amarras a cada dia, nós vamos nos complicando mais. Nesse emaranhado de algemas que nós vamos criando para nós mesmos, nós podemos ficar retidos. É preciso primeiro que a vontade e o amor impulsionem a nossa renovação. E renovação não significa santificação. Renovação é simplesmente para nos tornar plenamente humanos. Não é para você se tornar santo. Os santos estão bem além da evolução nossa. Eles reencarnam na humanidade como grandes mestres. E aqui Joana de Ângeles faz a citação: Krishna, Confúcio, Lao Tse, Buda, e faz a referência maior ao nosso Divino Mestre Jesus Cristo, que veio para nos ensinar o amor. Que o amor é a solução. Que todas as nossas dores são oriundas das nossas algemas. E que o amor liberta-nos de todas as nossas dores, obstáculos e problemas. Que o amor nos conduz à felicidade que nós queremos. Não é o dinheiro, não é a conta cheia no banco, carregada de dinheiro. Porque, meus irmãos, não adianta, o dinheiro nós não vamos levar para a vida espiritual. Roupas nós não vamos levar. Nossa casa nós não vamos levar. Nosso carro não vamos levar. Não é importante isso para nós. O que é importante é você ser feliz. E a felicidade não é algo que se compra no supermercado. É construção do dia a dia. Se nós olharmos, mas eu tenho muitos defeitos. Mas eu tenho muitos defeitos, eu não sei por onde começar. Mas se você não der o primeiro passo em direção à felicidade, você não vai sair do lugar. E Joana de Ângeles termina nos ensinando primeiramente que, obviamente, a reencarnação é o processo pelo qual nós vamos operando essa libertação. A cada reencarnação, nós retornamos ao plano físico para nos melhorarmos, para nos libertarmos das amarras internas que nós criamos para nós. Para libertarmos dos vícios morais. Ela fala claramente, vícios morais, amarras internas. A fim de que o coração, nosso coração, o coração da nossa alma, encontre a primavera. Que ele se encha de flores e que irradie flores de luz, para que a felicidade possa, daí, fazer morada em nossos corações. E essas flores vão dar frutos. E esses frutos de misericórdia e de amor que nós devemos iniciar aplicando em nós mesmos e depois aos nossos semelhantes, vai tornar a terra livre, os povos livres das dificuldades, dos obstáculos, de qualquer escravidão no campo material, seja ela política, social, racial. Qualquer escravidão vai se dissipar, porque a liberdade, ela se iniciou e vibra dentro dos nossos corações.
E nesse sentido, quando nós olhamos que as pessoas procuram comprar ovos de chocolate, né? E são ovos, o ovo, o espírito retorna à carne pelo ovo, pelo óvulo. É o simbolismo disso tudo. E por que o ovo é doce? Porque ele retorna para evoluir e encontrar felicidade. Existe um simbolismo nisso também. Mas o mais importante não é o ovo de chocolate material. Porque nós digerimos e o doce passa. A doçura da felicidade, de sermos realmente livres dessas amarras que nos escravizam, ela é permanente em nossas almas. E que possamos, cada um de nós, ter consciência de que só pela nossa renovação, através do amor que vai nos mudando, que nós vamos nos descobrindo e vamos descortinando aquele anjo que existe dentro de cada um, que está lá, encapsulado em nosso coração, né? Envolto nas nossas mágoas, nos nossos ressentimentos, né? No nosso orgulho, no nosso egoísmo. Só assim nós vamos libertarmos-nos realmente e vamos nos renovar pelo amor. O amor como solução para todos os nossos problemas, dificuldades e obstáculos, e como caminho para o encontro da felicidade, para a ressurreição interior da tua alma. Ressurgirá assim a sua alma, com uma nova alma, um novo espírito, mais feliz, mais evoluído e pronto para trabalhar e desfrutar a felicidade de servir em nome de Jesus. Muita paz a todos, e era isso que eu tinha a dizer sobre a Páscoa. Quem quiser a mensagem da Joana de Ângeles, eu tenho uma cópia aqui. Quer? Pode, bora. Muito bem, um momentinho só, estou chegando aí. Na verdade, desculpa até a minha ignorância, é pelo catolicismo, religião que a maioria das pessoas nasce, cresce, coloca-se que na sexta-feira Jesus faleceu, sofreu, e no domingo ressurgiu. Ressurreição. E não pelo espiritismo, o desencarne, né? E na verdade levado ao alto, sua alma, seu espírito, junto da energia cósmica deles. Uhum. Como que isso funciona em relação ao espiritismo? Porque dizem que quando chegaram no túmulo, o corpo dele material não se encontrava. Uhum. Então, pelo entendimento, Jesus estava aqui em um corpo material, ou a sua luz era tão grande, tão magnífica, que o seu próprio espírito se reportava como uma matéria, mas somente numa figuração. Deu para entender? Assim, essa questão levou a muitas dúvidas no início do cristianismo, porque muitos cristãos se dividiram achando que Jesus não era realmente, não teve a reencarnação, não houve a gravidez de Maria, tudo isso, né? Durante a existência, durante os 33 anos de existência física, ele foi como nós, assim, ser encarnado, né? Um ser reencarnado. Mas, após a passagem, ele devolveu o corpo, que foi instrumento do seu trabalho, da sua evolução. No Espiritismo nós estudamos, chama-se aparição tangível, materialização de espírito, tá? Existem trabalhos, são um pouco reservados, né? Quem estuda, há médiuns de efeitos físicos, e nessas reuniões, espíritos, momentaneamente, né, através de um processo de preparação muito imenso, porque são trabalhos que exigem muito, um esforço, inclusive, do médium que cede, das pessoas assistentes, através do ectoplasma, eles se materializam momentaneamente, tem uma vida momentânea, né, né, são chamados nos estudos como agêneres, que significa não gerados. Mas isso
só se dá num processo onde há condições e um campo para isso. É muito raro que ela ocorra assim naturalmente à luz do dia. Pode ocorrer. Alguns médiuns já tinham essa possibilidade e acontecia durante o dia, em qualquer lugar. Mas a materialização, ela precisa ter um campo apropriado, um grupo de pessoas apropriado para que ela ocorra de uma forma regular. Pode acontecer aleatoriamente. Então, o nosso entendimento é que quando ele ressurgiu, ele já estava, ele era uma materialização, ele era um agênere, porque consta que Tomé, quando ele apareceu a Tomé, principalmente, ele falou para Tomé, toca aqui para você ver, né, para você sentir. E a materialização de espíritos, a materialização de espíritos mais perfeita é a sua. Você é uma materialização de espíritos. Você foi gerada, teve todo um processo, né? A materialização já momentânea, ela é perfeita também. Enquanto dura, ela é perfeita. O espírito se materializa como se fosse um ser reencarnado, né? Só que você reconhece, é lógico, que ele não é, ele é uma entidade espiritual. Existe todo um estudo sobre isso. Mas aí ele foi uma materialização agênere, quando ele ressurgiu. Porque ele tinha que provar a sobrevivência do espírito. Após a morte. Ele tinha que provar, porque na realidade é o tal negócio, né? Você veja que Tomé duvidou. E nós, a maioria da humanidade, somos Tomés. Mesmo os apóstolos, a aparição para Maria Madalena foi um pouco diferenciada. Ele falou para ela, não me toques que ainda não fui para meu pai. Quer dizer, ele deu existe uma diferença. Ele aí surgiu talvez ele se fez aparecer para ela de uma forma diferente. Mas já quando ele apareceu para os apóstolos e para Tomé, ele já era uma materialização, né? É para provar realmente que a vida no corpo físico é passageira, mas que a tua alma sobrevive em espírito, né? Nós precisamos. Pega um microfone. Pode comentar. Quando ele voltou materializado, ele estava tão diferente que o pessoal não reconhecia ele. Assim, ele estava mais bonito, mais belo. Translúcido, né? Então assim, ele não poderia ser o corpo, aquele corpo físico que ele tinha deixado. Porque eles nem reconheceram ele, né? Reconheceram pelos gestos. Quando ele apareceu para Tomé, ele mostrou as chagas e tal. Mas era só para mostrar ali que era ele. E aí, para a prova, Tomé, enfia o dedo aqui nas minhas chagas e tal. Mas foi só uma materialização. E para nós a sobrevivência da alma dentro do espiritismo é um estudo científico, né? Existem trabalhos, existem cientos hoje muito reservados, e infelizmente esse tipo de mediunidade requer muito preparo das pessoas, mas um procedimento bem, centros espíritas, médiuns rarearam bastante médiuns que teriam que desenvolver esse trabalho. Eu conheço somente alguns raros centros que hoje ainda têm essa materialização, e tive a graça de iniciar num centro espírita, iniciar no espiritismo, na mocidade, num centro espírita, e que havia materialização de espíritos, né? Então eu era menino, moço, assim, menino, já me colocaram dentro, mas só que me colocaram lá no fundo, né? Mas, embora eu estivesse lá no fundo, não se preocupe não, o Padre Isabel se materializou, uma entidade espiritual se materializou, e falou, o que eu vou te explicar é o seguinte, durante esses trabalhos, realmente, você percebe que parece que o céu desce na terra. É maravilhoso, o ambiente fica tudo escuro, aí acende uma luz vermelha, porque essa luz, ela costuma queimar o ectoplasma. Mas isso é um tema para um outro estudo, uma outra palavra. Quem quiser estudar, eu sugiro que leia o livro dos médiuns, né? O livro Materializações Luminosas, do Ranieri, né? E o que eu posso dizer para vocês é que nós podemos aceitar que as outras pessoas não creiam na sobrevivência da alma, mas nós já não temos
enquanto experiências, nós já não temos como duvidar, porque nós vimos, palpamos, fomos Tomés, enfiamos o dedo na chaga, né? Foi a mesma coisa, porque o Espírito estava ali, abraçou, conversou, realizou fenômenos para provar que não era um ser humano comum, né? Tem coisas que os Espíritos fazem mesmo, realmente, mas o mais importante que nós notamos é porque nós não assistimos só lá, nós começamos a assistir, e havia, graças a Deus, em alguns centros, e a gente começou a ter portas abertas, assistimos principalmente na Fraternidade Espírita Irmão Camura, onde entidades espirituais se materializavam-se Irmão Josefa e outros espíritos, Satanásio, e nós conversávamos com eles assim, como nós estamos conversando aqui, eles iam até nós, realizavam cirurgias espirituais, sempre com um fundo, sempre eles vão encontrar um objetivo útil. Haviam pessoas que assistiam pela primeira vez, mas havia uma corrente de médiuns que ficavam, dizer corrente, né? Havia um grupo de pessoas que vibravam para que colaboravam no trabalho, né? Mas eu vi coisas, inclusive eles fizeram coisas com o médium, porque o médium ficava numa cabine lacrada, lacrava, queimava, derretia, eles traziam o médium para fora da cabine, ou seja, atravessavam paredes, grades, mas simplesmente, mas o ponto importante de todo esse fenômeno não é só, a gente começa a perceber que também os espíritos aproveitavam para dar aulas de evangelização, as pessoas faziam perguntas sobre o evangelho, né? Aprendemos muita coisa com o Padre Isabel. O Padre Isabel já dizia há alguns anos atrás que existiam outros evangelhos que tinha no Vaticano, porque ele foi realmente um representante da Igreja Católica, né? Utiliza o nome como espírito de Padre Isabel, mas ele foi, pela foto da materialização, e ele se materializava na frente de todo mundo, você reconhece um dirigente da igreja de lá no começo do século passado. Então você vai começar a entender que, do ponto de vista espiritual, espírita somos nós, adeptos do espiritismo. Os espíritos trabalham em todas as religiões e ajudam. Se a pessoa tem merecimento, ela, no própria doutrina dos espíritos está que a verdadeira adoração é do coração, a forma não é nada. Mas se as pessoas utilizam algum tipo de coisa, para nós não. Não, ele não utilizava o nome que ele teve quando foi, né? Pode ser, porque era um nome chamado, ele usava o nome Padre Isabel. Padre Isabel, ele usava o pseudônimo de Padre Isabel, mas é só olhar o espírito materializado, você reconhece que quem ele foi, né? E ele dizia que o nome não importa. E antes ele dizia também uma coisa importante para a gente. Ele terminava de se materializar, ele dizia, viram-me? Aí todo mundo, vimos sim, tal. Ele falou, não, vocês não me viram. Olha só, eu sou antes dessas palavras que ele soprava para a gente. Quer dizer, porque ele dava... Ou seja, que é o método espírita de reconhecer o conteúdo, né, da evolução, né, e não a forma. Mas tem uma coisa interessante, os espíritos assim evoluídos, quando eles estão próximos de nós, a sensação de bem-estar é patente. Você percebe, você sente um amor da presença deles. Um amor que eles estando você vendo ou não. É importante isso. Com o lançamento desse livro do Chico, do filme, provavelmente o pessoal que se interessa, isso é amanhã, né? O pessoal que se interessa graças vai a aprender muita coisa com o Chico, viu? Pode comentar. Queria saber se um santo, digamos um exemplo, Santo Antônio, São Francisco, etc., ele é um espírito evoluído? Olha, o espírito evoluído ele pode reencarnar em qualquer religião, inclusive para auxiliar e demonstrar pelas suas atitudes. Se pela atitude ele é evoluído, não pelo título de santo, entendeu? Não pelo título da terra, mas pela conduta, né?
É igual São Francisco de Assis. É um espírito evoluidíssimo. Santo Antônio ajudou muita gente. É um espírito evoluído. Ele reencarnou. Não. Santo Antônio de... Vários, Dom Bosco, vários espíritos que auxiliaram a humanidade, porque os bons espíritos, esse sim, a renovação íntima é para nós, para nos tornarmos humanos. Esses espíritos, e não estão só nesta religião, nós sabemos, nós consideramos o Dalai Lama um espírito evoluidíssimo. Ele não é santo pela Igreja Católica, mas o que ele dissemina de cultura e conhecimento moral e espiritual para a humanidade, nós consideramos um espírito que está além de nós. Né? A gente tem que entender uma coisa, a religião é para nós. Os espíritos, o espírito bom, ele vai em qualquer lugar, ele vai até num templo protestante, onde eles não acreditam que exista comunicação, intercâmbio, e ajuda as pessoas. Se ele encontrar o campo apropriado e o merecimento da pessoa, o espírito, ele vai lá e ajuda, independente da pessoa acreditar ou não. É nesse sentido mesmo que eu queria saber, por quê? Comigo acontece, assim, você acabou de dizer aí, que a gente sente a presença ali, o corpo gelado, aquela beleza, arrepios, e aquela proteção, aquela coisa. Não falei bonita. Arrepio, eu falei bem-estar, né? O bem-estar, falei errado. O arrepio pode ser uma energia magnética, né? Um magnetismo que passa e nós estamos... Aquela beleza. Fluido, você quer dizer. Isso. Então, quando isso acontece, aí eu não sei se é um santo ou se é um espírito bom. Um espírito bom. Por isso que eu fiz Pode ser um espírito bom, porque se ele te transmite paz, se ele te traz amor, ele é um espírito bom, um protetor. Pode ser até um parente seu que vem te ver, te abraçar no dia a dia. Porque por amor, esses nossos irmãos, nós imaginamos que morreu, nós nos separamos. E não, por amor eles vêm nos ver, vêm nos visitar. E é muito importante que, se você tem esse tipo de sensação, que você estude, que você busque ter consciência. Eu encontrava assim vários textos, então aquilo assim ficou. Às vezes eu pensava assim, vou rezar. Tinha o costume assim, de andar com o texto na bolsa, mas tinha dia que trocava de bolsa e que ele não estava. Vou rezar. Ah, não, estou com preguiça, o texto não está na bolsa. Rezar contando os dedos é difícil. Eu olhava assim, eu encontrava. Aqueles textos maravilhosos no chão. E isso foram várias vezes e vários textos. Aí eu não entendi como é que... Existe possibilidade de espíritos materializarem, transportarem matéria, entendeu? Isso tudo acontece muito. Da mediunidade. Espíritos transportarem objetos, fazerem. O que eu queria dizer para você é o seguinte, nós temos um curso aqui, cursos na casa, que se você fizer, você vai começar a ter uma consciência maior disso. E a mediunidade, você passa tendo consciência, sabendo, né? Aí você vai poder até ajudar o semelhante, porque o intuito da mediunidade acentuada, todos são médios, mas o intuito da mediunidade acentuada, muitas vezes, é como se fosse uma ferramenta que eu te dou para você trabalhar com ela para beneficiar. Né? A terra, ela existe em si. Como é que se beneficia? Você ara a terra, você usa uma ferramenta, uma pá. Mesma coisa com a mediunidade. Aí você pode disciplinar, educar e também definir, discernir tudo isso. Mas com certeza o amor, a sensação de amor que vem dos espíritos é imensa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, depois o Miguel vai ficar mais um pouquinho. Até meia-noite, hoje. O nosso horário já terminou. Nós estamos. O senhor. Então, 5 minutos mais, 5 minutos menos, está tão boa. O senhor quer fazer alguma pergunta? Estou preocupado com O senhor quer fazer alguma pergunta? Ele quer. Ovo de chocolate? Tem muito. Não. O espírito não está preocupado Pode comentar. com isso. Pode Vou comentar. saber. Não, é o seguinte, vamos voltar ao tema realmente da palestra. A liberdade, por exemplo, ela não tem a ver com a responsabilidade. Sempre. Porque quanto mais você vai aprendendo, você vai se soltando. Tornando mais responsável. Você vai ficando mais responsável, né? Exatamente, é só isso que eu quero.
Beleza, é isso mesmo. A consciência, onde estão escritas as leis de Deus, estão na nossa consciência. Na realidade, nós sabemos quais são, é que nós agimos com irresponsabilidade, mas que com conhecimento e com a prática a gente vai adquirindo mais responsabilidade. Um pequeno comentário. Essa mediunidade, tudo isso era a prática corrente dos primeiros cristãos, até o ano 300 e qualquer coisa. Aí vieram os concílios, principalmente de Nicéia, que proibiu essa prática. Pois é. Né? Mas era coisa corrente entre os primeiros cristãos, né? Nós entendemos que o ser humano ele vai evoluindo, né? Até as religiões também. No tempo do Moisés já era proibido. Moisés já proibia o pessoal. Por causa, na realidade, mas ele praticava, né? Mas é o seguinte, adivinhos, pitonisas, essas coisas que era o comum daquele tempo, né? As pessoas iriam evocar sempre com um objetivo fútil. E muitas pessoas fazem da sua religião, querem trazer os seus motivos fúteis, né? E se esquecem de que tem que se renovar. Que não é a religião que salva, que é a nossa conduta, é a nossa atitude que salva. É fora da caridade não há salvação. Eu desconheço outro caminho. E a caridade é o amor expresso em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Portanto, mas olha, eu gostaria de saber se existe isso, porque não existe fórmula mágica, não. Tá. Não muda os pensamentos, não muda os sentimentos, não muda. Podem ter até palavras doces, mas se elas são doces quando saem da boca, mas deitam fel no semelhante, criticam, não são palavras vindas do alto, são palavras vindo do primitivismo humano. Muita paz a todos. Eu só lembrei, agora na terça-feira passada, falou do Moisés e povo de Deus, eles comemoraram a Páscoa judaica. Comemoraram. Terça-feira agora. É a libertação, né, do povo judeu, eles consideram. Muito bem, meus irmãos. Nossa palestra está interessantíssima. Nós poderíamos ficar aqui conversando bastante. Por isso é importante. O Espiritismo convida a todos para o estudo mais profundo, né? Então nós sempre recomendamos também o estudo do Evangelho no lar, aquela disciplina espiritual tão importante, sabedores que nós somos filhos de Deus, como Jesus dizia que nós éramos deuses. Então nós vamos chegar um dia abarcar todos esses conhecimentos que hoje nós temos tanta dúvida, né? Que Jesus era o detentor dos maiores conhecimentos, como quase que o iniciador do nosso planeta. Nós vamos saber como manipular as energias, conhecer sobre as vibrações, sobre os poderes da luz, do pensamento, tantas coisas que nós desconhecemos. E Jesus sabia tudo, como ele sabe até hoje e muito mais, mas nós também um dia vamos saber. Jesus tinha um poder incomparável, em comparação mesmo aos pobres mortais que somos nós. Jesus sabia manipular todas as energias através do seu amor, e nós temos que caminhar para isso, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É o início de tudo. E nós agradecemos por esses momentos que nós aqui passamos, um pouquinho mais de instrução, como dizia ele, que a verdade nos libertaria, o conhecimento da verdade. E é assim que nós vamos aos pouquinhos galgando nossos degraus, não é? Sabedores que as dificuldades são importantes para os homens burilar também o seu espírito, e nós vamos, através do conhecimento, através da prática das boas ações, estando sempre no caminho com Jesus, recebendo a sua luz, a sua proteção, junto com os seus emissários, nossos irmãos maiores, espíritos superiores, que nos fortalecem em todos os momentos. É só nós sabermos nos ligarmos com Ele. Isso é uma maneira de nós conectarmos através dos nossos pensamentos e desse amor que é universal, que a todos abarca, a todos envolve.
E nós vamos pedindo nesse momento, através desses amigos espirituais, elevar também as nossas vibrações de amor a toda parte desse nosso mundo, né? Um mundo pequeno, né? Um planeta azul, um planeta maravilhoso, que nós recebemos como nosso lar, a escola, a oficina, e até mesmo o hospital, onde nós travamos as nossas batalhas para o nosso crescimento, através das dores, do sofrimento, e também algum momento de felicidade que chega até nós. E nós então queremos transferir parte dessa alegria, dessa disposição íntima que nós recebemos aqui nessa noite para todos os nossos irmãos de humanidade. Nós sabemos que o mundo ainda sofre muito, as guerras, como disse nosso irmão, através do egoísmo, esse monstro que corrói os corações, a humanidade ainda sofre muito, por isso nós vemos as guerras, esse sofrimento que parece que não tem fim, mas vai ter fim um dia. A nossa terra está sendo programada através dos tempos, por Deus, e principalmente por Jesus, o seu responsável maior, para que ela cresça no conceito dos mundos, e nós vamos passar um dia por um período de regeneração. Então tudo vai mudar. Então nós vamos ter uma predominância muito maior do bem, através do amor que Jesus nos ensinou, para dominar então essa parte que ainda nós chamamos de mal, que o mal é apenas a ausência do bem, que uma vez que o bem se coloca no seu lugar, não vai haver mais lugar para o mal, né? Então nós agradecemos a Deus. Então, através das nossas vibrações, nós vamos envolver todos esses companheiros nossos irmãozinhos, principalmente aqueles que ignoram o Evangelho do Cristo, da sua luz, da necessidade do conhecimento, da fé e da certeza que Deus está sempre conosco, em todas as partes. Deus é uma energia que está em toda parte, envolvendo todas as suas criaturas, e Ele é misericordioso, infinitamente bom, e quer o bem de todos. E Jesus é o Filho amado que veio para nos levar até Deus. Então nós agradecemos a Jesus e vibramos também por todos esses irmãos nossos que estão atravessando pelos períodos difíceis, que tenham seus caminhos iluminados, seus pensamentos, os corações, modificando-se na medida do possível, porque as provas estão aí, as expiações também, que queira ou não, todos nós vamos passar pelo crivo difícil, desse crescimento através da dor. Então, esses irmãos nossos também, nós pedimos que eles sejam sustentados nas suas provas pelos espíritos bondosos, pelos anjos guardiões, todos os amigos espirituais que estão com todos nós. Nós vamos vibrando pelos irmãos nossos que se encontram nos hospitais, para que eles também consigam restabelecer a sua saúde, a sua paz interior, através dessa fé, das orações, das suas preces, que Deus estará com eles, através dos médicos bondosos, da espiritualidade que estão em toda parte, principalmente nos hospitais. Nós sabemos que eles estão trabalhando com bastante disposição, auxiliando nossos irmãos, envolvendo aqueles médicos, aqueles enfermeiros, aqueles serviçais, que precisam também da ajuda para conseguir levar adiante os seus compromissos. Então nós vibramos por todos eles, para que tenham uma noite de muita paz, e que o amanhã venha cheio de luz e com dias melhores para todos eles. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, com aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos desenvolvermos juntos, para aprendermos a nos amar, a nos perdoar e a crescer. Esse é o objetivo da vida, da reencarnação aqui no planeta. Vamos vibrando então por um amigo nosso, se alguém tiver algum amigo, algum conhecido, algum parente necessitado nesse momento, vamos pedir a esses amigos espirituais, aos médicos bondosos, esses missionários de Jesus, que leve a sua proteção, o auxílio a essa criatura, fortalecendo-a espiritualmente e moralmente, para que ela consiga ter momentos melhores na sua vida, conseguir vencer as suas dificuldades. Nós vibramos por todos os trabalhadores do bem, por todos os nossos cientistas, os homens que trabalham no anonimato, com muita força, com muita dedicação a favor da humanidade. E aqueles irmãos nossos que estão nos caminhos equivocados da vida, fazendo mau uso dos recursos que Deus lhes colocou nas mãos, que eles também sejam alertados, que essa luz entre nos corações de todos eles, em toda a parte do mundo, principalmente os homens que têm a necessidade do seu crescimento através das boas
atitudes, no planejamento, nas grandes iniciativas públicas. Nós sabemos da necessidade que essas criaturas têm com Deus, com a retaguarda, que eles sejam iluminados também, para que eles façam um bom uso daquele poder, daquela autoridade, do juízo, da justiça, para que todos no conjunto venham somar a favor da coletividade, da humanidade. E assim nós agradecemos a Deus, agradecemos aos trabalhadores desta Casa do Caminho, que estão aqui conosco já há muito tempo, chegaram antes de nós, nos ajudaram, estão aqui também para nos auxiliar no trabalho que vai suceder agora a nossa palestra, a nossa reunião, através da assistência espiritual. Então nós agradecemos a todos eles que participaram conosco e vão continuar sempre conosco, protegendo aqui a nossa casa. E nós pedimos então permissão ao nosso amigo espiritual para darmos por encerrada essa parte do trabalho. Graças a Deus. Que tenham todos um bom fim de semana, uma Páscoa de muita paz, de muita alegria, a volta dos seus familiares, naqueles momentos de alegria, em volta da mesa. Vamos fazer um brinde a Jesus, que nós estamos ligados com Ele, com nossos pensamentos, e que Ele esteja sempre conosco, aqui nós queremos.